Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo. Eu sou Hamilton Zambianchi. E hoje a gente tem um tema bem bacana de falar, mas primeiro o Hamilton tem os nossos informes paroquiais. Então, pessoal, como vocês já sabem, nesse mês de agosto, que é o mês da fotografia, nós lançamos o nosso site do Arquivo Hall, que é o www.arquivohall.com.br, que lá vocês vão encontrar inúmeros conteúdos interessantes para você que é fotógrafo ou entusiasta, que vai encontrar artigos, vai encontrar crônicas, vai encontrar fotógrafo referência, vai encontrar entrevistas, ping-pong e, claro, todos os episódios do podcast do Arquivo Hall. Vale também a gente lembrar que nós estamos no YouTube, então para você que gosta de editar foto aí, escutando uma playlist do YouTube, vai lá no nosso canal Arquivo Hall, escute a gente. Também lá temos todos os episódios e você pode também, inclusive, comentar lá no YouTube, mandar dicas, mandar sugestões e também lá no Instagram, que é o @arquivo_hall, que você vai encontrar as novidades ali também. É mais um canal que vocês podem conversar com a gente, então através lá do chat do Instagram vocês também podem mandar sugestões, dicas, inclusive mandar sugestões e dicas através de áudios. Então, esses são os nossos informes paroquiais. Continue nos acompanhando aí em todos esses canais para conversar com a gente aqui do Arquivo Hall. Então vamos para o tema, né, Hamilton? Hoje a gente vai falar sobre o Heisenberg. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você explique de fato, Miléo, o que é o Heisenberg. Bem, o Heisenberg é uma filosofia que nós criamos. Nós criamos, né? Na verdade, nós juntamos um monte de filosofias debaixo do guarda-chuva de referências antigas, como nós, dos anos 80, anos 90, de posicionamento de fotógrafos, né? Mas serve para outras profissões também que não só fotógrafo. Heisenberg vem do nome do personagem do Walter White na série Breaking Bad. Quem já assistiu já vai se ligar. Quem não assistiu, vai lá assistir, enfim. A série conta a história do Walter White, que é um professor de química que descobre que tem um câncer no pulmão em estado terminal e ele não tem dinheiro e vai deixar a mulher e o filho sem nada assim que falecer. Então ele resolve começar a cozinhar metanfetamina para vender. E ele adota o pseudônimo de Heisenberg, que ele puxa, faz uma homenagem ao Werner Heisenberg, que foi um físico alemão que recebeu o Nobel da Física em 1932, porque ele criou a mecânica quântica. Mas o motivo da homenagem é porque o Werner Heisenberg também criou o princípio da incerteza, que estabelece que seja impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron ou qualquer outra partícula com certeza absoluta. Então, como ele estava por ali, ele tinha um cunhado que era inclusive do DEA, que é a polícia de narcóticos nos Estados Unidos, e ninguém sabia que ele era o cara que estava inundando o mercado com metanfetamina. Ficção à parte, Miléo, qual que é a filosofia Heisenberg para nós do mundo real nos dias de hoje? Eu ia chegar lá, Milton. Na verdade, a gente não usa o nome Heisenberg por causa dessa tendência criminosa dele. Ninguém aqui vai sair vendendo metanfetamina. A gente usa por causa de uma frase que ele diz no seriado, quando ele está explicando para a mulher dele que acabou de descobrir que ele é o cara que vende metanfetamina e ela tem medo que alguém vá bater na porta deles e dar um tiro em alguém, e ele fala: ninguém vai vir bater aqui na minha porta, porque sou eu que bate na porta dos outros. I am the one who knocks. É basicamente uma tomada de postura, né? Isso, é você se posicionar, né? É você tomar o controle da sua situação profissional, saber em que área você vai trabalhar e manter a postura de deixar os clientes saberem que tipo de fotógrafo ou que tipo de profissional você é e que tipo de fotografia você faz e que tipo de posicionamento profissional você tem. Isso acaba, Miléo, sendo um puxão de orelha na classe dos fotógrafos, mas que acaba sendo também um puxão de orelha necessário, porque a gente sente e vê a necessidade dos fotógrafos, dos profissionais de imagem tomar esse posicionamento em relação ao mercado, né? Então, os fotógrafos precisam se posicionar
de uma forma em que eles assumam o controle do seu próprio trabalho, certo? Isso, é aquilo de bater na porta, não esperar que ninguém venha bater na porta. Porque quando você tem um produto e você é um profissional de qualidade, você tem que buscar onde se inserir dentro do teu mercado. Senão você vai ficar sempre ali navegando por baixo, fazendo aquele tipo de trabalho que paga pouco e que dá muito trabalho, dá muita canseira e que não vai te levar a lugar nenhum. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para trocar um equipamento ou vai demorar muito mais para isso. Eu não estou falando só em cobrar caro pelo trabalho, mas sim para atingir fatias de mercado que são mais interessantes de acordo com a tua capacidade profissional. Então você tem que se mostrar, você que tem que ir bater na porta. E, claro, evidenciar aquilo que a gente fala tanto, aquela tecla que a gente sempre bate, que é valorizar o seu próprio trabalho. Mas, enfim, você disse no início que a teoria Heisenberg é uma junção de várias coisas, né, várias teorias, e que tem uma que também lá da década de 80, que eu sei, que eu também assisti muito, que é o Cobra Kai, né, que também está incluso nessa teoria do Heisenberg que a gente estabeleceu, né? Sim, o Cobra Kai entra pelo lema. Quem não sabe, Cobra Kai é o dojo de karatê que era inimigo do Daniel LaRusso no Karate Kid. E inclusive eu já dei uma dica aqui num episódio para assistirem a série chamada Cobra Kai que está lá no YouTube Premium, né? Então, que é um spin-off, né? Uma continuação, o que acontece hoje em dia com o LaRusso e com o Johnny Lawrence, que era o anti-herói do filme. Mas enfim, ela vem do lema do Cobra Kai, que era ataque primeiro, ataque com força e não tenha piedade. Ou seja, o cara tem que controlar o mercado que ele escolheu trabalhar, né? Ou seja, não disputar esse mercado com fotógrafos que usam táticas de preço baixo, por exemplo, que acaba prostituindo o nosso mercado, né? Sim, ele tem que se posicionar de acordo lá em cima com o Heisenberg, controlar a situação, e o ataque primeiro, o ataque com força, não tenha piedade, na verdade, eu não tenha piedade de si mesmo, de dizer não para um trabalho que estão pagando pouco porque o fulano já tinha feito pagando pouco. Então é uma posição que você tem que ter dentro da tua fotografia, senão você vai ser sempre aquele cara que ganha 100, 200 para trabalhar 8, 6 horas por dia. Isso me lembra muito o que a gente sempre fala quando a gente está tomando um café aqui pelo centro aqui da cidade, que a gente precisa conquistar os nossos clientes pela nossa postura profissional e manter esses mesmos clientes por essa postura profissional. E isso começa desde fatores mais simples, como se apresentar a um cliente, né? A roupa que você está vestindo. É claro que é clichê que a gente tem que se vestir bem e tudo, mas acaba que isso traz um certo retorno na hora de conquistar trabalhos, na hora de conquistar clientes que possivelmente podem pagar um preço mais elevado sobre o teu trabalho. Não digo até um preço mais elevado, Hamilton, mas um preço justo, entendeu? Porque o fotógrafo sabe o quanto que ele investiu em conhecimento, em equipamento, em manter-se atualizado e não pode prostituir o seu próprio preço só para ter um trabalho. Então, às vezes você tem que dizer não, eu não faço isso, eu estou precisando, o mercado está complicado, mas eu não faço por esse valor, porque eu não quero tabelar o mercado, né? Não quero delimitar o mercado nesse valor. É mais ou menos como eu ia falar karatê, mas eu nunca treinei karatê, então eu vou falar que é mais ou menos como o aikido, que é a arte marcial que eu pratico, que você tem um círculo ao redor de você e que é você que manda naquele círculo. Então, você tem que ter essa mesma postura dentro da tua profissão. Se você sabe que o teu trabalho vale X, é X que ele vai valer. Não digo que você não deva fazer um preço mais camarada para alguém que já é um cliente costumaz, ou que você não consiga fazer uma promoção para mais de um trabalho, mas você tem que saber que aquele é o preço que você tem. Você tem que saber o mínimo que você tem. Então, você tem que atacar primeiro. E isso aconteceu inclusive com você, né, Miléo? Que você recentemente foi chamado para fazer um trabalho aí que era um valor bem abaixo do mercado e que você não teve audácia de dizer não e cumpriu exatamente à risca o conceito do Heisenberg, né? Às vezes você tem que se posicionar até um pouco mais enérgico do que o normal, mas é isso, você não pode principalmente deixar alguém vir dar o preço para você. E isso tem acontecido muito. Um cliente que chega e fala,
olha, eu tenho um trabalho ali, são 4 horas de um ciclo de palestras, vão ter 3 palestrantes nesse momento, e eu tenho R$200 para isso. Não, quem dá o preço é o profissional que faz aquele trabalho, porque é ele que conhece o mercado e ele que sabe o valor do trabalho dele. Bem, a gente tem o Heisenberg, a gente tem o Cobra Kai, e se eu não me engano, o próximo da escala aí é o Coringa, né? O Coringa diz uma frase interessante em um filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que ele diz o seguinte: se você sabe fazer uma coisa, nunca faça de graça. If you're good at something, never do it for free. Para mim, esse tem que ser o lema de todo fotógrafo, né? Sim, você tem que ter o teu preço, e que seja um preço justo, e manter esse preço, que era o que a gente estava falando até agora. Somente você é que pode saber o quanto vale o teu trabalho, quais os gastos e investimentos que precisou fazer para chegar no nível do trabalho que você efetua, e por isso você não pode fazer de graça. Então é uma postura, é aquilo. O Coringa até fala isso numa hora que ele faz um lápis entrar dentro da cabeça. É uma ótima cena, por um filme, né, claro. A questão do Coringa é aquela, assim, à primeira vista, o Coringa é um palhaço. Mas você não se mete com o Coringa, porque à segunda vista ele já não é mais um palhaço. Então, não seja um palhaço, entendeu? Se você sabe fazer uma coisa, nunca faça de graça. Inclusive, Hamilton, eu sei que você usou a filosofia Heisenberg muito recentemente, né, numa parceria que você tinha aí. Eu tinha uma parceria com uma empresa de fotografia que eles pagavam até um pouco abaixo do interessante para um fotógrafo, mas que acabava que eu ganhava no volume de trabalhos, mas chegou um determinado momento que essa parceria começou a ficar um pouco complicada, porque em algumas ocasiões eles estavam atrasando esse pagamento, então eu parei de ter piedade, eu não quis fazer mais nada abaixo do valor que eu acho que é interessante, e falei, ninguém vai vir aqui bater na minha porta, eu que vou bater na porta dos outros. Heisenberg. Tá, então, para finalizar a nossa teoria aqui, Heisenberg, ela não se sustenta simplesmente em personagens fictícios, a gente também tem um personagem muito real, que também é antigo, que é o Mike Tyson, que quando perguntaram uma vez para ele numa entrevista sobre os planos que os adversários dele tinham para derrotá-lo, né? Porque ele era o cara no boxe, é um mito, e ele simplesmente respondeu: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. A pessoa tem que saber negociar o seu mercado e o seu trabalho. É fato que a gente precisa se ver como empresário, porque todo fotógrafo precisa ter uma empresa para poder conseguir clientes mais interessantes, né? Mas ele tem que negociar o seu mercado e o seu trabalho, e sempre dentro de uma margem aceitável, sem derrubar muito o preço ou a qualidade, né? Ele tem que saber negociar dentro daquilo que vai ser justo tanto para ele quanto para o cliente, né? Você não pode entregar um serviço ruim e nem cobrar muito barato por um serviço muito bom. E além disso, é claro, tem que ter um plano B, que é para aquele momento em que os trabalhos ficam mais escassos. Tem alguns meses do ano, para quem é freelancer, que a gente sabe que o volume de serviço diminui, então você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então é isso aí, pessoal. Essa é a filosofia Heisenberg. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o podcast do Arquivo Hall, porque toda semana tem um episódio novo para vocês. Vocês podem comentar e dar sugestões tanto lá no nosso site, que é o www.arquivohall.com.br, quanto no canal do YouTube e também no nosso Instagram, através ali de comentários e no chat, que é o @arquivo_hall. Enfim, é isso. Até a próxima. Heisenberg.